O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Página 7, Prefácio. Iniciei este livro com 2 trechos das Escrituras, 2 Coríntios 4:4 e Efésios 6:10-17, que nos contam que o inimigo com quem temos de lidar é Satanás. Deus tem nos dado os equipamentos para a vitória. Não há necessidade de sermos vencidos. Se isso acontece, a culpa é nossa, não de Deus. Não há necessidade de sermos derrotados. Se formos, a culpa é nossa. Deus nos tem dado a sua palavra. Ela é o único equipamento de que necessitamos. Mesmo assim, às vezes conheço cristãos que têm problemas. Já chegaram a ponto de afirmar: não sei o que fazer. Você já chegou a esse ponto? É por isso que escrevi este livro. Os 10 passos aqui explicados, dados na devida sequência, tirarão qualquer pessoa da derrota para a vitória certa. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Efésios 6:10-17. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Página 9. Passo 1. Reconheça a fonte da oposição na pessoa de Satanás e resista com firmeza. Muitas vezes, as pessoas não sabem se é Deus ou o diabo que está fazendo certas coisas. Ora, dizem, talvez o Senhor esteja querendo ensinar-me algo. Lembro-me de ter ouvido um evangelista há muitos anos. Havia um pavilhão que comportava 20.000 pessoas sentadas, mas quando ele o montou no Texas, um daqueles furacões soprou o pavilhão para longe. Na reunião em que eu estava, uma oferta especial estava sendo levantada para ajudar a adquirir outro. Lembro-me de como o evangelista referiu-se ao ocorrido. Eu quase caí do banco. Não sei se foi Deus ou o diabo que soprou o meu pavilhão para longe, disse ele. Deus não está ocupado em derrubar pavilhões de evangelismo. Ele está na obra de erigi-los. Sim, disseram, mas Deus permitiu o acontecimento. Deus não é o Deus desse mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Satanás é quem tem esse título, e o Deus deste mundo. As leis que hoje governam a Terra vieram a existir em grande medida com a queda do homem e a maldição sobre o nosso planeta. Página 10. Como as pessoas não entendem isso? Acusam Deus de causar acidentes, doenças, da morte de entes queridos, tempestades, catástrofes, terremotos, inundações, etc. Deus não é responsável por qualquer um desses eventos, nem é o autor deles. Jesus deixou de lado essas leis naturais, conforme nós a entendemos, a fim de abençoar a humanidade. Ele ficou em pé, a bordo daquele barco, e repreendeu a tempestade, dizendo: acalma-te,
emudece. Marcos 4, 39. Conforme o texto de João 14,10, era Deus nele quem fazia aquelas obras. Se Deus tivesse provado a tempestade, estaria trabalhando contra si mesmo fazê-la cessar. Acontecia o mesmo com as curas de Jesus operava. Ele disse: o Pai permanece em mim, faz as suas obras. Todas as curas, todos os milagres, todas as obras feitas por Jesus foram feitas por Deus. Se ele fosse o autor das enfermidades e das doenças, e ao mesmo tempo curasse as pessoas por intermédio de Jesus, estaria trabalhando contra si mesmo. Não é possível tal atitude, porque Jesus disse: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Marcos capítulo 3, versículo 24, 25. Descubra qual é a fonte. É muito fácil descobrir de onde vêm as coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo contratou as suas obras com as do diabo. No Evangelho de João. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus, ao contrastar as suas obras com as do diabo, contrasta as obras de Deus com as dos deuses do mundo. Isso porque em certa ocasião Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9, 4. Em outras ocasiões, quando um dos discípulos lhe disse: mostra-nos o Pai, Jesus respondeu: quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, 9, 10. Se você quiser ver Deus em ação, olhe para Jesus. Toda a confusão no tocante à origem de certos acontecimentos seria totalmente erradicada se ouvíssemos a palavra de Deus. A maioria de nós, porém, desde o tempo em que éramos criança e antes de realmente sabermos ler e mergulhar na palavra por conta própria, passa por uma lavagem cerebral religiosa. Durante a nossa vida, temos ouvido afirmações antibíblicas serem ditas e até mesmo pregadas na igreja que frequentamos. O que ouvimos era apenas a mente humana procurando solucionar problemas espirituais. E a mente humana não pode fazer isso. Se você aprofundar-se na palavra de Deus, ela endireitará o seu modo de pensar. Em harmonia com a palavra de Deus, não necessariamente de acordo com o que foi ensinado que ela diz, nem de acordo com o que alguém lhe contou que ela diz. Pergunte a si mesmo: o que a palavra diz? Examinemos o que Jesus disse ao contrastar as suas obras com as do diabo. Jesus afirmou: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele não está chamando Deus de ladrão, pois nem ele, nem Jesus são ladrão. Mas o diabo é. Jesus o chama de ladrão. Aquilo que rouba, que mata, que destrói é ladrão. Todas as coisas desse tipo são obras do diabo e não de Deus. Você precisa tomar consciência disso. Muitas vezes, especialmente no Antigo Testamento, quando há alusão a Deus fazendo algo, não foi ele quem realmente a fez. Em outras palavras, ele não foi o agente. Ele não enviou males contra a pessoa alguma. Deus já lhes advertia: se pecardes, essas coisas vos acontecerão. Deuteronômio 28, 15. Suponhamos, por exemplo, que um homem suba ao telhado, depois caia e quebre a perna. Deus criou a lei da gravidade, mas o homem não poderia acusar: Deus quebrou minha perna, ou Deus me empurrou do telhado, e tampouco foi Deus quem quis que acontecesse. Não, Deus criou a lei da gravidade, mas o homem quebrou a lei e colheu os resultados. É verdade que Deus é o autor da lei da gravidade, mas não era a intenção dele que o homem